Olá, alunos, tudo bem com vocês? A nossa revisão para a prova, tá? Fazer aqui a nossa correção. A primeira e a segunda questão são questões aí envolvendo o Teorema de Pitágoras. Olha a primeira. Uma escada mede 10 metros e está encostada no topo de um muro, né? Aqui vamos supor aqui que aqui esteja a escada, tá? Ó. Ela está encostada aqui, tá? Supomos aqui também que essa parte aqui é o muro, certo? Então essa escada, ó, ela mede 10 metros, tá? O enunciado do problema está dizendo que mede 10 metros aqui a escada. A base do muro até a base da escada é 6 metros, ou seja, essa base do muro até a base da escada aqui é 6 metros. Aí a pergunta, qual é a altura do muro, tá? Se é o que nós queremos descobrir, podemos usar aqui a incógnita x. A partir do momento que nós descobrimos o valor dessa incógnita aqui, teremos a resolução, né, a solução do nosso problema, beleza? Então aqui percebemos, olha, que nós temos o ângulo de 90 graus aqui, tá? Porque esses lados são perpendiculares, tá? Para facilitar mais, forma aqui a letra L, certo? Então, se os lados são perpendiculares, nós temos um triângulo retângulo e, portanto, podemos usar o Teorema de Pitágoras. Aqui está ele, tá? Diz o seguinte, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então, relembrando, todo triângulo retângulo nós temos uma hipotenusa, certo? A hipotenusa é para quem o ângulo de 90 graus, né, está apontando, ou melhor, o lado oposto do ângulo de 90 graus. Se aqui está o ângulo de 90 graus, qual é o lado oposto a esse ângulo? Este lado aqui, ó, 10, tá? Então, A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Aí é só nós substituirmos agora, certo? Então, A é a nossa hipotenusa, 10 ao quadrado, igual B e C são os catetos, tá? X e 6. A ordem dos catetos não vai interferir o nosso resultado, não. Beleza? Agora, operações aqui algébricas, certo? 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado e 6 ao quadrado, 36. Para facilitar mais aqui os nossos cálculos, para não ter número negativo, né, passando de um lado para o outro, eu vou inverter esta igualdade aqui. Se 100 é igual a x ao quadrado mais 36, x ao quadrado mais 36 é igual a 100. Tá? A igualdade continua a mesma, apenas os termos que foram deslocados aí, sem ninguém mudar de sinal, porque a igualdade continua a mesma. Agora sim, ó, eu vou deixar só o termo que tem x aqui, né? E vou passar tudo que não tem x para o outro lado. Quem é? 100, que já está lá no segundo membro. E o 36 está positivo, ao passar para o segundo membro, passa negativo. X ao quadrado igual 100 menos 36, 64. Aqui nós temos x ao quadrado igual a 64, certo? Então, para nós eliminarmos esse quadrado aí de cima do x, nós podemos adicionar raiz quadrada em ambos os lados, tá? A propriedade lá dos radicais, certo? Aqui você pode cortar esse 2 aqui com o 2 aqui do índice, que está invisível. O x sai da raiz. E a raiz quadrada de 64 é 8. Portanto, ó, qual é a altura do muro? Aí você responde, né? A altura do muro é 8 metros, beleza? Então, se nós tivermos um triângulo retângulo e precisamos encontrar um dos lados quaisquer do triângulo retângulo, nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Vamos em frente. Questão 2. Um portão tem 6 metros de comprimento e 4 metros de altura. Qual o comprimento de uma ripa de sustentação de um muro, ou seja, a diagonal do portão? Aqui nós temos o portão, ó, e temos uma ripa, ó, que vai daqui, né, até o alto. Aí quer saber qual o tamanho dessa ripa, ou seja, é o x que queremos descobrir, tá? Então esse portão ele tem 6 metros de comprimento, daqui para cá mede 6, né? E tem altura 4 metros, beleza? Perceba que nós temos aqui dois triângulos, né? Olha, a diagonal aqui corta o retângulo em dois triângulos iguais. Então basta que nós pegamos um dele
um deles e aplicamos o teorema de Pitágoras. Está aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, está aqui embaixo, beleza? Só recolocar as informações novamente aqui, ó. 6, 4 e o x aqui, certo? Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui? Posso, né? Olha aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Esse lado é perpendicular a esse outro, forma uma letra L. Então, se é perpendicular, nós temos um triângulo retângulo e eu posso usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual, né, a soma dos catetos ao quadrado. Agora é só substituir, né? Olha, primeiro identifico a hipotenusa, é o lado oposto do ângulo de 90 graus, né? Olha, para que o ângulo de 90 graus está apontando? Para o x, certo? Então, o a é x ao quadrado. Valor de b agora, né? O b e o c, a ordem não importa, tá? São catetos, então tanto faz eu colocar o 6 quanto o 4 primeiro. Vou usar aqui o 6. 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, x ao quadrado igual 6 ao quadrado 36 mais 4 ao quadrado 16. Beleza? Tudo certo até aí? Tranquilo. Agora vamos somar, né? X ao quadrado igual 36 mais 16, 52. Tá? Para eliminar o x aqui, podemos colocar a raiz quadrada em ambos os lados. Aqui você pode cortar, né, o 2 com o 2 aqui do índice, desce o x, e o 52 não tem raiz quadrada exata. Então, neste caso, você pode fatorar o 52, tá? Dividir ele pelos números primos. Dividido por 2, 26. 26 dividido por 2, 13. E 13 só divide por 13 mesmo, né? Que dá 1. Vou trocar aqui a cor para ficar mais visível. Então, nós vamos colocar esses daqui, ó, na raiz, tá? Ó, o 2 duas vezes é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, vezes o 13, né? Tá? Esses aqui, a forma fatorada do 52. Portanto, x é igual, você pode cortar o 2 aqui com o 2 do índice, o 2 vai para fora da raiz. E o 13, não posso fazer nada com ele, você conserva o 13 aqui dentro da raiz, certo? Portanto, a minha resposta, ou seja, essa trave de madeira aqui, tá? Essa ripa de sustentação mede 2 raiz de 13, tá? Resposta da questão número 2. Vamos adiante. A questão 3 agora, né? Determine o valor das variáveis no triângulo retângulo abaixo. Aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? Bem aqui está o ângulo de 90 graus. E precisamos encontrar aqui as variáveis. O valor das variáveis C, N e B. Tá? Então, neste caso aqui, nós vamos ter que usar essas relações aqui, olha, tá? Que foram trabalhadas em sala de aula, tá? Se nós temos um triângulo retângulo cortado aqui por uma determinada altura, nós podemos usar quaisquer dessas relações aqui, certo? Então, vamos verificar quais delas nós vamos utilizar aqui na resolução do nosso exercício, beleza? Então, eu tenho o B, o C e o N que eu preciso encontrar, tá? Se eu tenho aqui uma altura, ó, os termos que eu tenho aqui é a altura e o valor de m. São os dois números que eu tenho aqui, né, tirando as variáveis. Aí você verifica na sua fórmula lá, olha, quais das fórmulas dessas relações aqui nós temos h e m. Aí eu retorno aqui, olha, vou mostrar para vocês. Perceba aqui, ó, h, m e n. Então, se nós pegarmos essa relação aqui, h ao quadrado igual a m vezes n, nós podemos iniciar utilizando esta relação. H ao quadrado igual a m vezes n. Tá? H é a nossa altura, que já está aqui, olha, 12 ao quadrado igual m, é o 9, vezes, tá? Vezes o n, que é o que eu quero encontrar. Tranquilo?
Agora vamos resolver, fazer as operações aqui. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, igual 9n. Tá? Aqui, olha, podemos deixar o n sozinho, igual a 144 dividido para 9. Agora é só nós dividirmos isso aí, né? Professor, por que eu não passei o 9 para o outro lado, né? Aquele trabalhozinho que sempre a gente faz aí para poder trocando de sinal de um lado para o outro. Não necessariamente, porque 144 igual a 9n, 9n igual a 144. Então, eu só isolei o n aqui, repeti o 144 e o 9 está multiplicando, passa dividindo aqui embaixo. Portanto, o n é 144 dividido para 9, 16. Tá? Já encontrei esse valor bem aqui, ó. Então, já tenho o n, já tenho o m, já tenho o h. Falta nós encontrarmos o c e o b. Tá? Então, agora o que eu faço para encontrar? Vou encontrar logo o c, né? Nós podemos aqui, olha, BMH, 16 e C. Não dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos lembrar as relaçõezinhas aqui, ó. C ao quadrado igual a vezes N. Podemos usar essa relação aqui, ó. Nós não temos o C, nós temos o A. Olha aqui, ó. Se você somar 16 mais 9, 25. Tá? O valor de A é somarmos aqui essa projeção N mais a projeção M, certo? 16 mais 9, 25. Então, nós podemos utilizar esta relação para encontrarmos o valor de C. C ao quadrado igual ao valor de A, 25, vezes o valor de N, que é 16. C ao quadrado igual a 25 vezes 16. Temos como resultado 400. Tá? Para encontrarmos apenas o C, né? Não precisamos, temos que tirar esse 2 daqui de cima. Então, vamos colocar a raiz quadrada em ambos os lados, as propriedades de 2 radicais, tranquilo? Aí você vai aqui cortar, né? Simplificar esse 2 com o 2 aqui do índice, o C desce, né? Raiz quadrada de 420. Fechou. Então, nós encontramos que aqui o nosso C vale 20. E para fechar, falta apenas encontrarmos o valor de B, né? Vou utilizar esta relação aqui, ó. B ao quadrado igual a A vezes M. Tá? Por que nós vamos utilizar esta relação? Porque ó, nós temos o A e o M, temos, ó, o valor de A é 15, o valor de M é 9. Então, basta, se nós temos duas variáveis que nós já sabemos o seu valor determinado, nós podemos encontrar o valor da terceira. B ao quadrado igual ao valor de A, 25, o valor de M, 9. Tá? Agora, basta nós multiplicarmos aí 25 vezes 9. B ao quadrado igual a 25 vezes 9, 225. Tá? Portanto, aqui vamos colocar raiz quadrada de novo, né, em ambos os lados, para que nós possamos cortar, né, simplificar o 2 com o 2 aqui do índice, e o B sair da raiz, e a raiz quadrada de 225, 15. Tá? Então, encontramos aqui, né, o B equivale a 15. Pronto. Se nós encontramos o valor de C, o valor de N, né, que nós precisávamos encontrar, e o valor de B, fechamos a questão. Tá? Então, aqui você tem que usar aquelas relações até encontrar todos os valores das incógnitas, tá? Das variáveis pedidas na questão. Questão 4 agora, calcule o valor de x, y e z. Aqui está o nosso triângulo da letra A. Tá? Nós temos um ângulo de 30 graus, temos um ângulo de 90 graus, x, y e aqui o 18. Tá? Primeiramente, você aqui, olha, se temos um ângulo aqui, ou seja, você vai usar, né, as relações trigonométricas. Se nós queremos encontrar o x e y agora, professor, vou usar aqui o teorema de Pitágoras. Não dá para usarmos o teorema de Pitágoras porque, ó, nós, nos lados aqui, ó,
a hipotenusa é y e um dos catetos é x. Então, neste caso aqui, fica impossibilitado de nós aplicarmos o teorema de Pitágoras. Professor, posso usar aquelas outras relações lá de altura? Olha, nós não temos uma altura aqui determinada. Portanto, neste caso, se nós temos um ângulo aqui dentro, vamos utilizar nossas relações trigonométricas, tá? Vou abrir bem aqui para poder você lembrar que razões são essas, tá? As razões, olha. Seno, cosseno e tangente. O seno é o cateto oposto dividido, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, essas razões aqui também você tem que ter em mente, porque será preciso delas para que vocês possam resolver a questão proposta, tá? Então, vamos lá. Calcule o valor de x, y, z. Então, primeiramente, vou identificar aqui o que nós temos. Ó. Primeiro, quem é a hipotenusa deste meu triângulo retângulo? O y, tá? A hipotenusa, ela é única, ela não vai mudar para nenhum dos ângulos aqui do meu triângulo retângulo, tá? Então, quem é o oposto desse ângulo de 90 graus é o y, portanto, o y vai ser a nossa hipotenusa. Agora eu tenho o ângulo de 30 graus, olha. Quem é oposto ao ângulo de 30 graus? 18. Então, esse vai ser o nosso cateto oposto, tranquilo? Ó. Quem está do lado contrário do ângulo de 30 graus, ó. Perceba que lado é? O 18. E o x, no caso, ó, se nós temos a hipotenusa e o cateto oposto, o x para o ângulo de 30 graus ele vai ser o cateto adjacente, tá bom? Então, a relação seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto de 30 graus? 18. E quem é a nossa hipotenusa aqui? Y. Tá? Agora, para nós continuarmos a resolução desse problema, como nós temos o seno de 30 graus, nós precisamos, né, lembrar dos ângulos, né, das razões trigonométricas, né, os ângulos notáveis lá, que são 30, 45 e 90. Vou voltar lá para a página anterior para me relembrar para vocês, tá? Essas razões. Aqui está, ó. Então, seno de 30 graus é 1 sobre 2, que é o que nós estamos procurando lá, tá? Então, vamos voltar para a questão e utilizarmos, né, no lugar de seno de 30 graus, vamos utilizar o resultado dele, que é 1 sobre 2. Isto é igual a 18 sobre y, tá? E agora, professor, o que fazemos? Podemos multiplicar aqui meio pelos extremos, tá? Multiplicando o cruzado, 1 vezes y, e 2 vezes 18, 36. Então, já encontramos o valor de y aqui, tá? Então, resta-nos agora encontrarmos o valor da variável x agora, tá? Beleza. Voltando, né? O y que nós encontramos aqui é o 36. Certo? Então, vamos lá. Para encontrarmos agora o x, ó, nós temos hipotenusa, temos cateto oposto, né? Então, temos que pegar ou a hipotenusa e o cateto adjacente, ou o cateto oposto e o cateto adjacente, tá? Então, temos que procurar pegar um desses dois para encontrarmos o valor de x agora, tá? Se eu pegar aqui a hipotenusa 36 com o cateto adjacente, vamos ter o cosseno de 30 graus. Agora, se eu pegar aqui cateto adjacente com cateto oposto, eu terei a tangente de 30 graus, tá? Então, tanto faz você pegar uma ou outra, teremos o mesmo resultado, beleza? Vou usar aqui a tangente de 30 graus, tá? Quanto é a tangente de 30 graus? Primeiramente, vamos fazer a razão aqui. A tangente de 30 graus é cateto oposto
sobre o cateto adjacente x, tá? Então, tenho que utilizar, de fato, o cateto adjacente, certo? Porque é preciso dele, porque ele é o valor de x, é o valor que eu quero encontrar. Aí você vai na sua tabela, na sua tabelinha lá, e encontra quanto é a tangente de 30 graus, tá? A tangente de 30 graus, se você olhar lá, é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 igual a 18 sobre x. Aí você multiplica cruzado aí, né? Raiz de 3 vezes x é raiz de 3x. E 3 vezes 18, 3 vezes 18, né? Teremos como resultado 54. Tá? Multipliquei aqui, ó. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. E 3 vezes 18, 54. X é igual a 54 dividido para a raiz de 3. Tá? Aí aqui tem mais um detalhe. Não posso terminar aqui porque na matemática, né, lá nos radicais, aprendemos que não podemos deixar, né, no denominador raízes. Portanto, você vai ter que racionalizar, tá? Quando no denominador tiver uma raiz aqui quadrada ou cúbica, qualquer tipo de raiz, ela não pode ficar. Então, teremos que racionalizar. Racionalizar, só relembrando, é multiplicar, né? Em cima e embaixo. Neste caso que é tranquilo, né? Porque como é apenas raiz de 3, você pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, 54 vezes raiz de 3 em cima, né? É 54 raiz de 3. E embaixo, ó, fica 3 vezes 3, 9 raiz quadrada de 9. Novamente, 54 raiz de 3. E embaixo, raiz quadrada de 9, 3. Tá? Então, para finalizarmos essa questão, ainda dá para dividirmos, né? 54 dividido para 3, 18. Raiz de 3, este aqui é o valor de x, tá? Portanto, a resposta dessa questão, né? O x vale 12 raiz de 3 e o y, que nós encontramos anteriormente, vale 36. Portanto, nós teríamos que ter feito todos esses cálculos aí para encontrarmos, tá, o valor de x e o valor de y. Tranquilo? Podemos ir em frente? Certo. Vou apagar aqui, que é para que nós possamos fazer a próxima questão aqui nesse espaço, tá? A letra B, novamente, né? Agora nós temos que encontrar o valor de z apenas, né? Vai ser mais tranquila. Basta encontrarmos aqui o valor de z. Então, olha, nós temos aqui 12 este cateto, 9 este cateto e a hipotenusa z. Tá? E nós temos o ângulo de 45 graus. Então, do de 45, se nós formos observar, a tangente de 45 graus vale 1. Então, nós podemos ser um pouquinho espertos aqui, né? E utilizarmos a tangente de 45, que vai ser 1 lá na sua tabela, e fica mais fácil para nós fazermos os nossos cálculos, tá? Vamos ver se dá para usarmos ela. A tangente é, primeiro, quem é a hipotenusa é o z, tá? Do ângulo de 45 graus, quem é o cateto oposto? O 9. E 12 vai ser o cateto adjacente, que é o cateto, né, que sobrou, tá? Então, primeiro, você verifica onde está a hipotenusa, identifica o cateto oposto, o cateto que sobra vai ser o cateto adjacente, tá? E nem dá para utilizarmos a tangente, né? Porque a tangente seria o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, não vai dar para usarmos a tangente porque, né, nosso objetivo é encontrar o valor de z. E não seria encontrado se nós utilizarmos a tangente. Então, vamos utilizar aqui o seno. Seno de 45, nossa tabela lá é raiz de 2 sobre 2, né? E se nós utilizarmos o cosseno de 45, também é raiz de 2 sobre 2, então tanto faz como tanto fez, né?
sempre vai dar o mesmo resultado. Seno de 45, né? É cateto oposto, 9, sobre a hipotenusa Z, que é o que nós queremos encontrar. Lá na tabela dos ângulos notáveis, quanto é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, igual 9 sobre Z. Aqui nós podemos multiplicar cruzado, raiz de 2 vezes Z, raiz de 2Z. 2 vezes 9, 18. Né? Portanto, Z igual a 18 dividido para a raiz de 2. Novamente, né, a mesma situação da questão anterior, na matemática, lá nos radicais, aprendemos que não podemos deixar uma fração, né, com o denominador com raízes. Né? Então, neste caso, teremos que racionalizar. Racionalizar é multiplicar em cima e embaixo, né, por o mesmo valor. Como nós temos uma raiz simples aqui, raiz quadrada, para nós eliminarmos ela, basta nós multiplicarmos em cima e embaixo por ela mesma. Tá? Então, fica 18 vezes raiz de 2, 18 raiz de 2. 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4. Só baixar aqui um pouquinho mais para terminar essa questão. 18, né? Raiz de 2, raiz quadrada de 4, 2. Z igual. Vou colocar o Z aqui para sabermos que isso aqui é o valor de Z, né? Z igual. Portanto, Z é igual a 18 dividido para 2, 9. Raiz quadrada de 2 é o valor Z, que é o que nós estávamos procurando. Beleza? Fechamos mais uma questão e agora vamos para a última questão da nossa revisão para a prova. Questão 5. Considere o triângulo ABC. Tá? Então, vamos colocar aqui A, B, C. Tá? Professor, esses vértices aqui vai influenciar alguma coisa? Esse A, B e esse C aqui fora? Não. São apenas vértices do triângulo, tá? Não vai influenciar em nada, não. Tá? Então, essa questão é tranquila, porque você só ia seguir lá aquelas regrinhas, né? O que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí vamos analisar primeiro só o do ângulo B, tranquilo? Vamos resolver logo do ângulo B, ó. Primeiro, a hipotenusa, quem é? Bem, aqui nós temos, né, lados perpendiculares, portanto aqui é o 90 graus, o lado oposto a ele é a nossa hipotenusa, tá? Essa hipotenusa, ela vai ser tanto para o ângulo B quanto para o ângulo C, tá? Ela é única no triângulo retângulo, tranquilo? Então aqui, ó, já posso colocar no seno, no cosseno, sempre vai ser 41 no denominador, porque a nossa hipotenusa, ela é única, tá? Tanto faz para o ângulo B quanto para o ângulo C, tá? Então, todos aqui, ó, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, cosseno da mesma maneira e o seno cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, por isso que eu coloquei aqui, né, o 41 no denominador aqui do seno e cosseno. A tangente não, porque a tangente, né, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tranquilo? Então vamos lá. Com referência ao ângulo B, tomando como base o ângulo B, 40 vai ser o nosso cateto oposto. Então, se 41 é a hipotenusa e 40 é o cateto oposto, o 9 vai ser o nosso cateto adjacente. Isso para o ângulo B. Então, eu vou resolver aqui, acho que tem o ângulo B apenas por enquanto. Seno de B, quem é o cateto oposto? 40, tá? 40 sobre 41. Aqui o cosseno do B. O cosseno é o cateto adjacente, quem é? 9 sobre 41. Tá? Professor, eu preciso dividir aqui? Não, ó, 40 não divide para 41 e nem dá para simplificar. Não existe número que divide o 40 e o 41 ao mesmo tempo. Tá? Só um que divide, né? E um não serve aqui no nosso caso. Da mesma maneira que no cosseno de B, ó, 9 sobre 41 não dá para dividir 9 por 41 e também não dá para simplificar. Seno de tangente de B, né?
A tangente de B é o cateto oposto, 40, sobre o cateto adjacente, 9. Tá? 49. Dá para dividir 40 por 9? Não dá uma divisão exata. Dá para simplificar 49? Também não dá para simplificar. Termina aqui. Tranquilo? Beleza. Agora, já resolvemos aqui o do ângulo B. Agora vamos partir para o ângulo C. Para o ângulo C, o que vai mudar? A posição aqui do cateto oposto e também a posição do cateto adjacente. Por quê, professor? Porque agora eu vou ter como referência, ó, este ângulo C aqui. Ó. Tá? A minha referência agora vai ser este ângulo C, bem aqui de cima. Ó. Tá bom? Então, quem é o cateto oposto a esse ângulo C? É o 9. O 9 que é o lado que está oposto, ó, ao ângulo C. Quem está do outro lado do ângulo C é o lado de medida 9. Então, se o 41 é a hipotenusa e o 40 e o 9 é o cateto oposto, o 40 vai ser o nosso cateto adjacente para o ângulo C, tá bom? Então, agora, com essas informações, eu vou resolver aqui o cosseno, tá? Cosseno C é o cateto adjacente, que é o nosso cateto adjacente, 40, sobre a nossa hipotenusa, 41, que eu já tinha colocado anteriormente, tá? E fechando aqui o seno de C. O seno é o cateto oposto, que aqui no caso é o 9, sobre 41. E fechamos o nosso exercício de revisão, tá? Ah, ainda tem a tangente de C, que eu já estava esquecendo aqui, né? A tangente de C é o nosso cateto oposto, 40, sobre o nosso cateto adjacente, 9. Isso aí. Tangente do ângulo C. Cateto... Não, estou fazendo ao contrário já aqui, né? É o cateto oposto. Espera aí, só apagar aqui. Agora sim, vamos lá. Né? A tangente de C é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Então, o cateto oposto aqui é o 9. E o cateto adjacente, 40. 9 sobre 40 não dá para simplificar e também não dá para dividir 9 por 40. Finalizamos o nosso exercício de revisão, tá? A todos um forte abraço, bons estudos e até a próxima.